Beleza, galera. E aqui, semana 3, então, tá? A gente retoma a questão de produto, já considerando que vai respingar alguma coisa da semana 1 que a gente tenha que usar algum tempo da semana 2 para resolver isso, tá? E semana 3, a gente em si, né, depois da delimitação de problema, da validação de algumas hipóteses, a gente começa a trabalhar de forma paralela aqui em definições técnicas, itens relacionados à arquitetura e também de MVP. Jonas, mas não tem que definir MVP antes de fazer definições técnicas? Pode ser assim, tá, galera? Mas assim, idealmente, os times conseguem trabalhar isso de forma conjunta. Até porque, muitas vezes, decisões em cima do MVP, se a gente já entender quais são as stacks, né, tudo que a gente usar de arquitetura vai facilitar algumas decisões de MVP, inclusive até para montar o próprio MVP. E aí, a participação, né, dessas definições técnicas de arquitetura, por exemplo, já pode se definir, né, além da stack, qual a base de dados que vai ser usada no projeto, já o arquiteto dizer, não, mas olha só, a gente consegue fazer uma inserção direto na base aqui, de dados, imputar dados, né, de forma direta na base para disponibilizar isso na utilização do MVP, para validar, para ver se ele vai trazer valor ou não, tá, para os usuários que a gente vai estar testando o MVP. Definir padrões técnicos de arquitetura para documentação. Aqui começa a escrita de documentação técnica, tá, de arquitetura, um trabalho de discovery de produto aqui, né, visão de produto, revisão de jornada, de personas de jornada. Aqui, né, numa questão mais técnica, tá, confrontar os padrões técnicos de arquitetura para documentação, identificar gaps que precisam ser endereçados, processos, ferramentas, guias técnicos. Olha só, tudo que a gente está dizendo aqui, que precisa uma semana só para fazer isso, geralmente os times tentam fazer tudo isso no sprint zero. Fora todos os outros pontos que a gente já viu lá para cima. Não dá, galera. No sprint zero, só um ciclo, 1 ou 2 semanas, não vai. A gente não vai criar um bom alicerce para começar um projeto pé direito. Esquece, tem como. E aqui segue, né? Então, levantamento de épicos e funcionalidades. Aqui a gente já começa a ter uma primeira construção de backlog. Jonas, se a gente olhar bem as etapas aqui a gente está mais ou menos seguindo etapas de qual dinâmica, galera? De qual técnica? Principalmente são etapas de Lean Inception. Posso usar um PBB aqui? Acho que na sequência é válida, né? Ali nessa parte na sequência vale, exatamente, tá? Na sequência vale, e a gente até aqui, ó, até a gente considera na semana 4 focada em backlog, workshop para construção de product backlog. Aqui, nessa nossa sequência, nesse nosso exemplo que a PI traz, a gente considera, assim, que um PBB, como sequência da Lean Inception, deveria ser trabalhado já na semana seguinte. E aqui, galera, só para fechar, toda essa semana dedicada, então, para essas definições de arquitetura e documentação e entendimento disso, tá? Que é todo o alicerce do produto que a gente vai criar, e já essa construção, já esse primeiro levantamento de backlog e cenários de MVP ou roadmap inicial. Por que a gente deixa os dois aqui? Tem oportunidade, tem abertura na empresa aqui para trabalhar no formato de MVP. Show de bola. Sintam-se muito felizes se vocês tiverem espaço para trabalhar com MVP. Que daí, muito provavelmente, a empresa está afim mesmo de fazer algo diferente. Tá? Não, cara, precisa de um roadmap já com os épicos ali, e já tem o entendimento das primeiras funcionalidades que você entrega, cara, vai para a linha do roadmap. E a galera, público, então, que participa da semana 3 aqui, time, PM, arquiteto, né, porque a gente está falando de definições técnicas, tá? Líder técnico, usuários, tá? A gente sabe que, principalmente na dinâmica de Lean Inception, aqui, se tiver a participação de usuários, é muito rico, porque eles vão ajudar aqui no mapeamento de jornada, de personas, de levantamento de épicos, tá? Porque eles já conhecem, eles estão acostumados a usar um sistema existente já, né, que talvez a gente vá substituir esse sistema. Clientes, usuários, aqui a gente, no caso, vamos dizer se for um cliente mais interno, tá? E clientes aqui como clientes externos mesmo. Tá? Mas na prática é a mesma coisa, são pessoas que vão utilizar a solução que a gente vai criar. Stakeholders, que a gente identifique que sejam importantes participar aqui, áreas de negócio, tá? Às vezes o produto que a gente vai desenvolver está diretamente ligado com algumas questões financeiras, né? E quem tem um entendimento disso é a área de negócio, lá, a área financeira da empresa. Conseguimos ter pessoas lá da área de negócio que consigam participar? Muito importante, né? Ter a visão dessa galera. Beleza, principais entregáveis, então, dessa semana, né, galera? Da semana 3, arquitetura definida, muito importante. Galera, se a gente não tem isso daqui bem definido antes de começar o projeto, antes de começar o code, isso dá uma dor de cabeça. Isso gera um débito técnico do caramba. Isso pode gerar um retrabalho, pode colocar tudo por água abaixo depois. Tem que estar bem definido isso aqui, tá? E aqui é o momento da galera técnica aqui, do arquiteto, dos líderes técnicos, usarem esses momentos, esses workshops de refinamento, né, de stacks, né, de definir tecnologias, para fazer POCs. Então, a arquitetura definida e o setup do roadmap inicial. Riscos, né, galera? Talvez o principal risco, né, daqui que a gente não vai conseguir rodar é algo muito semelhante também à questão de semana. Tá? Às vezes rodar isso tudo dentro de uma semana pode ser que não dê. Isso é um dos riscos. Tá? Que pode acontecer. Também pode entrar alguma questão de agenda da galera aqui, tá? Mas um grande risco aqui seria isso, né? Seria a questão de talvez não rodar isso uma semana inteira, e aí
de novo, não é à toa que a gente tem aqui uma etapa na semana seguinte, né, de construção de backlog, que a gente pode achar um tempo aqui, né, encaixar em algum momento, dentro desse espaço para construção de backlog mesmo, dar uma continuidade a algum trabalho ali, tá, em paralelo. E o pênalti, né, pessoal? O que é o pênalti dessa semana aqui, se a gente não rodar isso daqui? Não tem um alicerce, eu não vou dizer um alicerce bem definido, um alicerce mesmo, não tem bem definido, né, o que vai dar a base, o que vai dar sustentação para o produto que a gente vai criar. E outra aqui que já vai habilitar a de baixo, né, é não ter uma visão de roadmap ou MVP do produto. A gente não vai ter a linha do tempo, né, do que a gente está planejando ali desenvolver, porque isso depois vai ser disponibilizado em ferramentas, né, de forma para a gente fazer a gestão visual do projeto, tá? Se a gente não rodar isso, a gente não vai conseguir ter esse entregável. Basicamente, o que a gente pode dizer para o sponsor é, cara, se eu não rodar essa semana isso daqui, eu não vou conseguir te mostrar numa linha de tempo o que vai ser entregue.